Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de história, chegamos no nosso segundo vídeo dessa introdução que a gente está fazendo sobre os conceitos básicos de história. No vídeo anterior a gente discutiu sobre os significados da palavra história, historiografia, historiador, né, sobre as funções, as atividades, como que é feito o trabalho da pesquisa histórica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre outros dois conceitos importantes. Aliás, a maior parte do vídeo a gente vai falar especificamente sobre um conceito muito importante, que é o conceito de documento histórico ou fonte histórica. E no final do vídeo a gente vai falar também sobre agente histórico. Documento ou fonte histórica é o material de trabalho do historiador. Todo historiador trabalha com documentos ou fontes históricas. E quando a gente fala principalmente em documento, quando a gente pensa na palavra documento, normalmente a gente pensa numa coisa oficial, uma coisa de governo, uma coisa que precisa de uma determinada comprovação. Então talvez seja melhor a gente falar mais em fonte. Mas para vocês entenderem assim, tá? Não pensem em documento como necessariamente algo oficial, tipo um documento de identidade, um RG, uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho, o certificado de reservista, esse tipo de coisa. Pensem em documento como um registro. Documento é algo que documenta, ou seja, que registra algo. Tá? Então, documento é um registro. E fonte é de onde você tira informação. Uma fonte histórica de onde você tira informações históricas. Então, para a gente, documento histórico e fonte histórica é a mesma coisa. Então, são sinônimos. Então, documento é um registro histórico e a fonte é de onde você tira informações. Você tira informações dos registros, então documento e fonte é a mesma coisa, tá? Uma definição de documento histórico ou fonte histórica que a gente pode empregar, além dessa de que é de onde você tira informações históricas, é que o documento ou fonte histórica pode ser qualquer coisa feita ou alterada pelo ser humano. E por ter sido feita ou alterada pelo ser humano, ela acaba trazendo vestígios sobre o que esses seres humanos fizeram em uma determinada época. Então, assim, basicamente, qualquer coisa que o ser humano cria, qualquer coisa que o ser humano constrói, fabrica, faz, ou qualquer coisa que o ser humano altera, pode ser usado como documento ou como fonte histórica. Tá? Aí você vai me perguntar assim, professor, então qualquer objeto feito pelo ser humano é um documento histórico? Não. Mas qualquer objeto feito pelo ser humano pode ser usado como documento histórico. Para uma coisa virar documento histórico, basta que o historiador utilize em sua pesquisa. Então você tem um objeto na sua casa, sei lá, você tem um lápis na sua casa. Esse lápis é um documento histórico? Não. Mas se um historiador usar esse lápis para extrair informações sobre uma determinada época histórica, esse lápis vira um documento histórico. Okay? Então, assim, qualquer coisa feita ou modificada pelo ser humano pode ser um documento histórico. É potencialmente um documento histórico, porque qualquer coisa feita ou alterada pelo ser humano tem vestígios da atividade humana. Lembrando o vídeo anterior, a história estuda as ações humanas ao longo do tempo. As ações humanas deixam rastros, deixam vestígios. Os documentos ou fontes históricas são o registro desses vestígios, desses rastros. Então, o historiador ele tenta reconstituir essas ações através desses rastros deixados pelos seres humanos. E são esses rastros, esses vestígios que nós chamamos de documentos ou fontes históricas. Houve uma época em que os historiadores achavam que só podia ser usado como documento histórico os documentos escritos, né, as fontes históricas escritas. E mais precisamente documentos oficiais, só coisas de governo, coisas militares, enfim, só texto. Então, é por isso que surgiu, e num outro vídeo a gente vai falar mais sobre isso, surgiu a divisão entre história e pré-história. Porque se só dava para estudar a história a partir de documentos escritos, antes do ser humano inventar a escrita, não daria para ter registro histórico. Então, o período em que o ser humano existia, mas ainda não tinha inventado a escrita, foi chamado de pré-história. E aí a história seria só a partir do momento que surge a escrita. Hoje em dia, os historiadores não enxergam dessa forma, porque entende-se que qualquer registro, qualquer vestígio da atividade humana traz informações históricas. Não precisa ser escrito,
pode ser imagens, pode ser desenhos, pode ser música, pode ser construções, pode ser vídeo, pode ser fotografia, pode ser, enfim, qualquer coisa deixa vestígios da atividade humana. E quando a gente fala de vestígios, de pistas, não sei se isso ligou uma luzinha aí na cabeça de vocês, mas estão lembrados que no vídeo anterior eu falei que a origem da palavra história era investigação e que hoje o significado era diferente, mas não era tão diferente. Que o trabalho do historiador lembra de um detetive, lembra de um investigador. É mais ou menos disso que a gente está falando. Os documentos históricos ou fontes históricas servem para o historiador como as pistas que um detetive busca quando ele está investigando um crime, por exemplo. Então, aquelas provas, aqueles vestígios que o detetive encontra na cena do crime para tentar reconstituir o que aconteceu e identificar o criminoso, quando o historiador faz a sua pesquisa, ele está buscando também vestígios, ele está buscando também indícios de quem fez aquela ação, por quê. Então, o trabalho do historiador e do investigador, né, do detetive, nesse nível, né, de lidar com vestígios, com sinais, com pistas, com rastros, é bem parecido nesse ponto. Então, o historiador ele é um investigador, ele é uma espécie de investigador, alguém que lida com rastros, alguém que lida com vestígios. O historiador, como a maior parte das pesquisas do historiador se refere a fatos passados, algo que já aconteceu, ele não tem como estar presente naquele acontecimento, porque já passou. Então não tem como ele ir até o acontecimento e ver para analisar aquele acontecimento. Ele precisa reconstituir através de vestígios. E ele encontra esses vestígios nos documentos históricos ou fontes históricas. Ok? Então, para eu conhecer uma determinada época, eu preciso de fontes dessa época, eu preciso de documentos dessa época, eu preciso de algum registro, de alguma coisa que tenha pistas, que tenha rastros, que tenha vestígios do que os seres humanos daquela época faziam. Esses rastros, né, os documentos ou fontes históricas, eles podem ser de dois tipos. Na verdade, pode ser de vários tipos, mas a gente divide em dois grupos. A gente tem o que nós chamamos de fontes materiais e o que nós chamamos de fontes imateriais. Fontes materiais são basicamente as fontes que a gente pode pegar. Coisas concretas, uma garrafa é uma fonte material, um celular é uma fonte material, um parafuso é uma fonte material, uma caneta é uma fonte material. Coisas palpáveis, coisas que a gente pode tocar, uma peça de roupa, um papel, um documento oficial, enfim, coisas materiais, coisas que a gente pode pegar, coisas, enfim, como o nome diz, materiais. Os arqueólogos que eu citei no vídeo anterior, eles trabalham justamente com vestígios materiais. Vestígios materiais antigos é o objeto de trabalho dos arqueólogos. Então, existem as fontes materiais. Mas também existe um tipo de fonte que mais recentemente os historiadores começaram a trabalhar, que são as fontes imateriais. Fonte imaterial é aquela que você não consegue pegar. Tem uma definição que eu ouvi uma vez que é muito bonita, que as fontes imateriais são aquelas que você não consegue tocar, mas elas tocam você. Como assim? Fonte imaterial geralmente são registros culturais. Muitas vezes tem a ver com arte, mas não só. As fontes imateriais elas têm a ver com a cultura, têm a ver com práticas, têm a ver com crenças, têm a ver com conhecimentos. Então, exemplo de fonte imaterial, a música. A música não é material. Você ouve a música, mas você não consegue pegar a música. Ah, professor, mas para você tocar a música você precisa de um instrumento. O instrumento é material. A música executada com esse instrumento não é material, a música é imaterial, porque a música é uma performance. Uma peça de teatro é uma fonte imaterial. Ah, professor, mas o teatro tem um texto, tem um roteiro lá que eles têm que seguir. Ok, o papel onde o roteiro está escrito é material. O cenário é material, mas a atuação, a performance do ator é imaterial. Outro exemplo, um conhecimento, uma receita de bolo. Você pode escrever a receita de bolo num papel, num livro de receitas. O livro é material, o papel onde você escreve é material. Mas o conhecimento de como fazer o bolo, a técnica de fazer o bolo, a execução da receita é imaterial. Então, quando a gente fala de fontes imateriais, a gente está falando de
práticas, a gente está falando de conhecimentos, a gente está falando de performances, enfim. A gente está falando de coisas que a gente consegue identificar, coisas que a gente consegue ver, coisas que a gente consegue ouvir eventualmente, mas são coisas que a gente não consegue pegar. E essas fontes imateriais, às vezes, são até difíceis de registrar. Uma dança, você consegue filmar, uma música você consegue gravar. Então, é possível fazer o registro dessas fontes. Uma receita de bolo, você consegue escrever no papel. Mesmo a música, você pode escrever a partitura dessa música, se não for possível gravar. Mas essas fontes imateriais, elas são mais complexas, assim. E elas têm também uma questão que você tem que levar em conta a performance e levar em consideração que uma performance não é igual a outra. Uma peça de teatro nunca vai ser encenada exatamente igual 2 vezes. A música, só se ela for gravada. Se ela não for gravada, ela não vai ser tocada exatamente igual 2 vezes. Então tem uns detalhes, assim. As fontes imateriais, elas têm algumas peculiaridades. Mas através de uma dança, por exemplo, você consegue identificar elementos da cultura de um povo e a partir desses elementos você consegue identificar elementos da história desse povo. E, enfim, e assim por diante. Isso vai ficar mais claro com os exemplos que eu vou dar agora. Eu vou agora, nesse vídeo, mostrar para vocês uma série de imagens e aí, quem quiser fazer o exercício, eu vou colocar a imagem e aí você dá uma pausa e tenta identificar se essa imagem mostra um objeto ou alguma coisa que pode ou não ser documento histórico. Então você vai responder 2 perguntas. Primeiro, se essa imagem mostra algo que pode ou não ser documento histórico, e se é um documento histórico, a segunda pergunta, se é um documento material ou imaterial, ok? Então aparece a imagem, você dá uma pausa, responde se é documento histórico ou não, ou melhor, se pode ser documento histórico ou não, se for um documento histórico, se é material ou imaterial, ok? Primeira imagem, um caderno. O caderno é um documento histórico, aliás, pode ser um documento histórico se for utilizado pelo historiador ou não. Dá uma pausa aí. Supondo que você deu a pausa para responder, vamos lá. O caderno, ele sim pode ser usado como um documento histórico. E se ele é material ou imaterial, é um documento material, você pode pegar o caderno. E como que um historiador pode usar um caderno escolar, por exemplo, como um documento histórico? O historiador, quando ele lida com um documento histórico, ele pode fazer uma série de perguntas para esse documento, que esse documento pode responder ou não. Então, cabe ao historiador, faz parte do trabalho do historiador, saber fazer as perguntas certas para o documento, porque às vezes o historiador tem uma série de perguntas que o documento não tem como responder. Só que também acontece de historiadores diferentes fazerem perguntas diferentes para o mesmo documento. Então, o mesmo documento ele pode dar vários tipos de resposta, dependendo da pergunta que o historiador faz para esse documento. Então, um historiador interessado na história da educação, por exemplo, ele pode olhar para esse caderno, supondo que seja um caderno escolar, um caderno que tenha sido usado por um aluno, e o historiador pode perguntar, o historiador pode querer saber quais disciplinas esse aluno estudava na época em que esse caderno foi usado. É um tipo de pergunta que ele pode fazer. Então, ele pode ver lá o que o aluno anotou e ver, esse aluno aqui na época, na escola, ele estudava português, matemática, geografia, história e por aí vai. Só que o historiador também pode não estar interessado na escola, ele pode estar interessado no aluno em si. Ele pode olhar para o caderno e se perguntar, esse aluno era um aluno aplicado ou era um aluno meio relaxado, um aluno meio preguiçoso? E aí ele vai observar outras coisas no caderno. Ele não vai observar quais são as matérias que tinha no caderno, mas vai observar se era um caderno organizado, vai observar se era um caderno com muitas folhas em branco ou não, vai observar se o caderno tinha os conteúdos que se esperava daquele aluno naquele momento ou não. Então, é um outro tipo de pergunta. Dá para o historiador querer saber, fazer a pergunta para o documento, de quando é esse caderno? E aí o historiador vai ter que vai contar com a ajuda da física, da química, de outras áreas do conhecimento para fazer testes e determinar de que época é esse caderno. Então, dá para fazer várias perguntas diferentes. Então, através do caderno, dá para conhecer o dono do caderno, dá para conhecer o tipo de educação que o dono do caderno recebeu, dá para ter informações sobre o dono do caderno, sobre a época, sobre a escola em que ele estudava e assim por diante. Então,
o mesmo documento histórico pode responder perguntas diferentes. Ele pode ter vários tipos de informação. E esses vários tipos de informação podem interessar a pesquisas diferentes. Uma outra pergunta, pode ter um historiador interessado na tecnologia da época. E aí o historiador vai analisar não o conteúdo do caderno, não o que estava escrito no caderno, mas o material de que o caderno era feito. Um determinado tipo de papel, por exemplo. Às vezes o historiador, identificando que um determinado tipo de papel, ele sabe que aquela sociedade tinha acesso à tecnologia que produzia aquele tipo de papel e não outro. Isso parece para a gente irrelevante, mas para alguns períodos históricos isso é muito importante. Identificar que uma determinada sociedade tinha papel significa que aquela sociedade conhecia papel. E que uma outra sociedade não tinha papel, porque talvez ela não conhecesse o papel. Então a gente já sabe que essas sociedades têm uma diferença importante no tipo de tecnologia, no tipo de material utilizado. Então, dá para responder vários tipos de perguntas, fazer vários tipos de pesquisa, às vezes com o mesmo objeto, com o mesmo documento histórico. Outra imagem. Aqui nós temos um livro, e antes que vocês me perguntem, esse livro está escrito em alemão. É uma página de um livro medieval. Já adianto para vocês que ele é da Idade Média, esse livro. Isso pode ser utilizado como um documento histórico, e se é um documento histórico, ele é material ou imaterial? Supondo que você deu pausa nesse vídeo e não está roubando, vamos para a resposta. Sim, esse livro pode ser usado como um documento material, como um documento histórico, e ele é um tipo de documento material, porque ele é palpável, né? Dá para a gente pegar. Que tipo de informação esse livro pode trazer? Assim como o caderno, o conteúdo do livro pode ser interessante para a gente. O material de que o livro é feito também é importante. E também uma coisa interessante, o fato de ser um livro já é uma informação importante, porque o livro não existiu sempre. A forma de agrupar os textos em forma de livro, como nós conhecemos, com as páginas que a gente vai virando, isso não existiu sempre. Na antiguidade, os textos era mais comum que eles fossem armazenados em pergaminhos, que você ia desenrolando. Então, o fato de ser um livro já indica que esse documento só pode ser de uma determinada época em diante. Ele não pode ser de uma época anterior à existência do livro. O fato de ser de papel indica que ele tem que ser feito após a invenção do papel e numa sociedade que usava papel. Então, em determinados lugares do mundo em que não existia papel, ou em determinadas épocas em que não existia papel, esse livro não pode ser desses lugares. Então, isso já traz informações para o historiador, se essa for a pesquisa que ele estiver fazendo. E outras informações também. O fato desse livro ter sido muito provavelmente feito à mão. Esse livro foi escrito à mão. Isso traz uma informação sobre o contexto em que ele foi produzido. Se é um livro impresso, isso significa que ele já é posterior ao século XV, porque a imprensa surgiu no século XV. Antes do século XV não dá para ter livro impresso. Então, uma série de informações que a gente pode pegar, tanto pela materialidade do objeto, né, o fato de ser de papel, o tipo de papel, o peso, a tecnologia utilizada para fabricar e assim por diante, como sobre o conteúdo. Outra informação também, uma pergunta que o historiador pode fazer é, esse livro foi encontrado aonde? Como que esse livro foi parar nesse lugar? Isso também é uma informação que pode ser utilizada pelo historiador para reconstituir as atividades humanas que fizeram esse livro aparecer e que fizeram esse livro chegar num determinado lugar. Então, o documento histórico, de novo, as perguntas que o historiador faz para o documento histórico é o que fazem esse documento histórico ter importância como documento ou não. Se esse livro estivesse lá quietinho numa biblioteca, ele seria só um livro. A partir do momento que o historiador pega esse livro e começa a fazer uma série de perguntas sobre esse documento, aí ele se torna um documento histórico. A imagem, pessoal, representa a maneira correta de preparar um chimarrão. A maneira correta de preparar um chimarrão pode ser considerado um documento histórico? E se for um documento histórico, é material ou imaterial? A maneira correta de preparar o chimarrão pode ser considerada sim um documento histórico. Ela é um elemento cultural de determinados povos que consomem o chimarrão. Então, a maneira de consumir o chimarrão é um documento histórico, sim. E desde que se o historiador começa a analisar essa prática, ela se torna um documento histórico.
E no caso, por ser uma prática, um conhecimento, ela é um documento histórico imaterial. Claro, a cuia, a bomba, a erva são documentos, são fontes materiais, você consegue pegar. Mas a maneira de fazer, de preparar o chimarrão, é um conhecimento, é uma prática. Então é um documento imaterial. E por que é um documento histórico? Porque a maneira de fazer o chimarrão, ela não surge do nada. Ela tem uma historicidade. Ao longo do tempo, a maneira de se preparar o chimarrão vai ganhando uma série de elementos. E muitas vezes, a pessoa que está ali consumindo o chimarrão não se dá conta de que o ato de preparar o chimarrão carrega uma série de costumes, de crenças, de valores que vêm de outras épocas e às vezes de diferentes povos e que chegaram até aquele momento. Então, ao analisar a maneira de preparar o chimarrão, o historiador pode conhecer diversos elementos da história e da cultura daquela comunidade que está tomando chimarrão. Né? Coisas do tipo, desde coisas bem simples como existe erva mate naquela região, como que a erva mate foi parar naquela região, se a erva mate não é nativa daquele lugar, isso é uma pergunta que o historiador pode fazer. Até coisas do tipo, por que tem que ser com água quente e não com água fria? Por que com água fria, ou com suco de fruta, melhor dizendo, é tererê e não é chimarrão? Por que se usa a erva de um determinado jeito e não de outro? Por que no Rio Grande do Sul a erva é de um jeito e na Argentina a erva é de outro? Na Argentina me parece que a erva é torrada, se eu não me engano. Por que no Rio Grande do Sul é de um jeito e na Argentina é de outro? Por que as pessoas têm o hábito de compartilhar o chimarrão e não de tomar sozinho, como se toma café, por exemplo? As pessoas não compartilham café, mas o chimarrão compartilha. Por que tem esse costume de compartilhar o chimarrão? Todas essas perguntas têm a ver com questões históricas e culturais do povo que toma o chimarrão. Então, é um documento histórico. Basta que o historiador faça as perguntas certas para esse documento. E é um documento imaterial porque a gente está falando de uma prática, de um costume, de um conhecimento. Essa pedra é uma pedra só, tá? Aqui são 3 fotos de ângulos diferentes dessa pedra. Essa pedra pode ser usada como documento histórico? E se for, é material ou imaterial? Pois bem, pessoal, essa pedra, uma pessoa desatenta pode falar, é só uma pedra, não tem nada de vestígio humano aí. Mas um arqueólogo, um historiador, ou uma pessoa com um olhar um pouquinho mais atento vai perceber que essa pedra não é uma pedra qualquer. Essa pedra, ela tem o formato da ponta de uma lança. Então ela foi propositalmente modificada por seres humanos que queriam que essa pedra tivesse esse formato. Então essa pedra pode ser usada como um documento histórico. E, sendo documento histórico, ela é um documento material, lá da pré-história. Você pode falar assim, mas professor, essa pedra não foi feita pelo ser humano. Você disse lá no começo que tem que ser feito ou modificado, tem que ser produzido pelo ser humano. Bom, pode ser produzido ou modificado. Nesse caso, o ser humano não criou a pedra, mas ele pegou a pedra e deu um formato que ele queria. A partir do momento que ele modificou o formato da pedra e empregou essa pedra para uma função específica, ele interagiu com ela e ele deixou um rastro de sua atividade nessa pedra. Então ela se torna um documento histórico. Aqui a gente tem um exemplo de algo que é modificado pelo ser humano. Tem até umas questões polêmicas, né, assim, entre os historiadores. Uma árvore é um documento histórico? Depende. Se essa árvore está lá no meio da floresta e o ser humano nunca chegou perto dessa árvore, não dá para usar como documento histórico, porque não tem nenhum vestígio da atividade humana ali. Se essa árvore foi plantada num jardim, então ela foi introduzida pelo ser humano ali. Logo, é um vestígio da atividade humana, logo pode ser usada como documento histórico. Às vezes a árvore está lá no meio da floresta, mas ela sofre, o ser humano nunca chegou ali perto, mas ela sofre alterações por conta da poluição. A poluição é resultado da atividade humana. Então essa árvore foi modificada pela atividade humana de alguma forma. Então, de certa forma, ela pode ser utilizada como documento histórico. O rio Uruguai, nosso vizinho aqui em Uruguaiana, o rio Uruguai ele pode ser utilizado como documento histórico. Ao longo da história, o ser humano fez diferentes usos e modificou diversas características do rio Uruguai. Então o rio Uruguai carrega vestígios da atividade humana ao longo do seu percurso. Então dá para dizer que é um documento histórico.
né? Hoje existe uma área da história que se chama história ambiental, que analisa justamente os vestígios que o ser humano deixa na natureza, né? Nos recursos naturais, na paisagem, no meio ambiente. Então, apesar da natureza não ter sido feita pelo ser humano, o ser humano interage com a natureza e deixa muitas marcas da sua atividade na natureza. Então, existe uma área hoje na história chamada história ambiental que se interessa justamente por isso, por como o ser humano modifica o meio ambiente. Um objeto. Um fóssil de algo que pode ser um sapo, uma rã, enfim, um anfíbio. Esse fóssil, ele pode ser usado como documento histórico, e se for material ou imaterial. Esse fóssil, pessoal, depende. Como eu disse para vocês, né? Para ser documento histórico tem que ter vestígio da atividade humana. Tem lá um grupo de pesquisadores fazendo uma escavação num determinado lugar e encontra esse fóssil. A partir do momento que eles encontram esse fóssil, ele é um fóssil. Ele não é um documento histórico. Agora, se esse fóssil for tirado dali e levado para um museu, o significado dele, né, ele foi alterado pelo ser humano. Então ele pode ser um documento histórico, mas ele não vai ser um documento histórico sobre o período dele, ele vai ser um documento histórico sobre o museu que ele passa a fazer parte. O fóssil em si, ele não é um documento histórico. O fóssil em si não tem nenhuma informação sobre a atividade humana. Mas, pega, por exemplo, um esqueleto de dinossauro reconstituído em um museu, e eu já adianto para vocês que nunca foi encontrado nenhum esqueleto inteiro, tá? Todos os esqueletos de dinossauro contêm partes artificiais para completar o esqueleto. Nunca foi encontrado um esqueleto inteirinho, com todos os ossos. Sempre é encontrado faltando partes, e nos museus você tem o esqueleto com as várias partes encontradas e, eventualmente, eles acrescentam algumas partes para ficar o esqueleto inteiro, mas tem partes artificiais. E isso gera histórias engraçadas, como pesquisadores que encontram um determinado dinossauro, acham que o osso fica num determinado lugar, e depois de um tempo de pesquisa descobrem que o osso fica em outro lugar. Como uma época encontraram um determinado esqueleto de dinossauro que durante vários anos os pesquisadores achavam que esse dinossauro tinha um chifre, e depois de muita pesquisa descobriram que aquele osso que estava no chifre não era um chifre e fazia parte do pé do dinossauro. Enfim, isso acontece. Nessa foto aqui, pessoal, esse esqueleto de dinossauro, que com certeza tem partes artificiais que foram acrescentadas para montar o esqueleto completo, ele em si, o esqueleto de dinossauro em si, ele não é um documento histórico. Mas se eu sou um historiador que pesquisa a história dos museus, um historiador que pesquisa a história da ciência ou a história do interesse humano sobre determinados conhecimentos de paleontologia, ou que estuda a história da paleontologia, a presença desse esqueleto do dinossauro no museu é um documento histórico, é um vestígio da atividade humana. Então o esqueleto em si não é, mas a presença dele no museu é um vestígio da atividade humana. Então, na verdade, ele não vai ser um documento sobre a época em que ele existiu, porque na época em que esse dinossauro era vivo, não tinha seres humanos, então não dá para ele ter registro da atividade humana. Agora, a partir do momento que o ser humano pega e coloca ele no museu, ele se torna um documento histórico sobre os museus, sobre o interesse do ser humano sobre esse tipo de conhecimento. Ok? Carnaval ou festas populares, de um modo geral, podem ser utilizadas como documentos históricos? E se sim, material ou imaterial? Um desfile de escola de samba, ou enfim, festas populares de um modo geral, são sim documentos históricos, né? Desfiles de carnaval, procissões religiosas, enfim, festas populares, né? Festa junina e por aí vai, né? O 20 de setembro, festas são documentos históricos. Claro, você pode falar assim, professor, mas o carro alegórico é material. Sim, o carro alegórico é material. A fantasia é material. Mas a dança, a comemoração, o desfile, a festa é imaterial. Não tem como você pegar a festa. Não tem como você tocar a comemoração. Então, a festa é imaterial. A prática é imaterial. Então, carnaval e outras festas populares são fontes históricas. E são fontes históricas porque carregam elementos culturais de várias gerações. Eles têm uma historicidade. Não surge do nada. Tem uma história por trás. Então, entender por quê... Então, um historiador que olha, por exemplo, para o Carnaval de Uruguaiana e pergunta por que o Carnaval de Uruguaiana é tão forte comparado a carnavais de outras grandes cidades? Né? Não é um costume da região ter desfiles de carnaval
desse tamanho, por que em Uruguaiana tem e nas outras cidades não tem? Isso é uma pergunta que o historiador pode fazer. De onde isso veio, né? Por que chegou aqui dessa forma? Por que as escolas de samba de Uruguaiana são tão grandes se comparado ao carnaval das cidades vizinhas? Isso é uma pergunta que o historiador pode fazer. Por que o povo de Uruguaiana dá tanta importância ao carnaval? Né? Como em outras cidades com mais tradição de carnaval, por que Uruguaiana criou uma tradição de carnaval? Né? Enfim, são perguntas que o historiador pode fazer. Qual a ligação dessa festa com a história da cidade, com a cultura da cidade? É ligado a toda a população ou a grupos específicos da população de Uruguaiana? Enfim, são várias perguntas que um historiador pode fazer para uma festa popular. O planeta Saturno pode ser utilizado como documento histórico? E se for, é material ou imaterial? Imagino que vocês já devem ter dito que não, né, gente? O planeta não foi feito nem modificado pelo ser humano. Se um dia o ser humano for lá no planeta Saturno, pintar os anéis de roxo e desenhar um meme na superfície do planeta, talvez ele vire um documento histórico, vai ter registros da atividade humana, mas hoje não. Né? O ser humano não fez nem modificou o planeta. As fotos, os estudos, as representações, né, o imaginário das pessoas sobre o planeta até pode ser utilizado como documento histórico, mas o planeta em si não é um documento histórico. O historiador não vai até Saturno analisar vestígios da presença humana, não tem como. Não é um documento histórico. O prédio, aqui é uma escola, né, o prédio da escola. O prédio em si, a estrutura, pode ser utilizada como documento histórico? E se sim, é material ou imaterial? Sim, prédios, construções são riquíssimos documentos históricos. E, obviamente, são documentos materiais, não dá para você entrar no prédio. Então, uma escola, por exemplo, pelo tamanho da sala de aula, você consegue saber mais ou menos quantos alunos cabiam ali. Pela disposição da mobília na escola, dá para você mais ou menos saber o tipo de concepção de educação que tinha ali. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, na maioria das escolas, os alunos estudam em cadeiras e mesas, né? Eles têm ali uma cadeira e uma mesa, e essa cadeira e essa mesa são soltas. Então, dá para o professor organizar a turma de várias formas diferentes, não necessariamente em fileiras, dá para sentar em círculo, dá para formar grupos e assim por diante. Houve uma época em que era mais comum nas escolas em que os alunos sentassem em cadeiras e mesas que eram grudadas umas nas outras, não só a cadeira na mesa, mas a mesa de trás era colada na cadeira da frente. Então não tinha como modificar o formato da sala de aula. Os alunos obrigatoriamente tinham que sentar em fileiras, porque não tinha como mover isso. Então é uma outra concepção de ensino. Quando você tem uma sala em que o professor pode organizar a turma de formas diferentes, geralmente isso significa que você tem uma liberdade maior, uma interação maior com os alunos, do que num ambiente em que o aluno não pode sair do lugar, de jeito nenhum, porque a cadeira está colada. Então você tem essas diferenças de concepção de ensino mesmo. A forma de se ensinar é diferente. E o prédio, a mobília da escola, o formato da escola mostra essa transformação na forma de ensinar. Então sim, os prédios, e assim, isso é o exemplo da escola, mas daria para a gente fazer a mesma coisa pensando em prisões, pensando em hospitais, pensando em escritórios, pensando em casas. As diferenças da arquitetura, da engenharia, do tamanho dos espaços mostram transformações na sociedade. Então, os prédios são fontes históricas bastante ricas para serem analisadas. A dança tradicional. Aqui não vem ao caso qual é a dança, porque eu não sei identificar pela foto o que eles estão dançando. Se alguém souber, pode deixar nos comentários depois. Uma dança tradicional é um documento histórico? Ou pode ser usado como documento histórico? Se for, é material ou imaterial? Sim, uma dança, como o carnaval, eu citei, né, como uma festa, uma dança tradicional é um documento histórico. E é um documento imaterial. O vestido da prenda, a bombacha, a bota, enfim, no caso dessa foto, são materiais. Mas a dança é imaterial, né? A performance da dança é um documento imaterial. E o jeito de dançar é um documento histórico importante porque mostra crenças, valores daquele povo, daquela cultura. Então,
a dança, o jeito de dançar, por que se dança de uma determinada forma e não de outra, por que se usa determinada roupa para dançar e não outra, por que o movimento é de um determinado jeito e não de outro, por que tem que dançar um homem com uma mulher e não dois homens ou duas mulheres, tudo isso tem raízes históricas, dá para a gente traçar uma história da configuração dessa dança. Então, uma dança tradicional é um documento histórico e imaterial. Capoeira, uma outra manifestação cultural bastante típica do Brasil. Documento histórico, material, imaterial, o que vocês acham? Falei para dança tradicional ali, vale para capoeira, né? Um documento histórico e imaterial. A capoeira carrega muitos elementos da história do Brasil. A capoeira é um elemento cultural tipicamente brasileiro. Muita gente acha que a capoeira veio da África, mas não exatamente. A capoeira ela surge no Brasil, misturando elementos culturais africanos com a experiência dos negros escravizados no Brasil. Então, na verdade, a capoeira, como nós conhecemos, ela surge no Brasil. E as músicas, os instrumentos, os movimentos da capoeira, os costumes relacionados à capoeira, tudo isso mostra origens, raízes, enfim, elementos culturais que ligam a prática do presente com outros momentos históricos. Então, a capoeira, se um historiador começar a fazer perguntas para a capoeira, ele vai encontrar muitas respostas do ponto de vista histórico. Então, a capoeira, sim, também é uma fonte histórica e uma fonte imaterial, porque a gente está falando de uma prática. Polêmico, o corpo humano é um documento histórico, ou pode ser usado como documento histórico, sim ou não? E se sim, ele é material ou imaterial? O corpo humano pode ser considerado um documento histórico. Vou falar assim, sim, claro, um fóssil lá do homem pré-histórico é um documento histórico. Tá, sim, concordo. Mas o seu aí, de você, que está vendo o vídeo aí, Vivinho da Silva, pode ser um documento histórico? Sim. O documento histórico é tudo que é feito ou alterado pelo ser humano. E nós, independente da questão de termos sido feitos ou não por outros seres humanos, né, no caso nossos pais, a gente vive alterando o nosso corpo. Então, o jeito de cortar ou de pentear o cabelo, o jeito de deixar ou não a barba, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, o jeito de andar, alterações estéticas que a gente faz no corpo, colocar um brinco, colocar um piercing, fazer uma tatuagem, fazer alguma coisa no dente, enfim, maquiagem, tudo isso são alterações que nós fazemos e que são vestígios do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas crenças, dos nossos valores. Então, o nosso corpo ele é um documento histórico que ajuda a contar a nossa própria história e a história da sociedade em que a gente vive. Então, o corpo é um documento histórico. O corpo, e assim, desse ponto de vista, ele é um documento material, que dá pra gente analisar materialmente. Mas o nosso corpo também carrega algumas coisas imateriais. A principal delas, para o historiador, é a nossa memória. A nossa memória é uma fonte imaterial. E ela é carregada do nosso corpo. Né? Tá ali no nosso cérebro, etc. E tal, mas a memória em si é imaterial. E a nossa memória é uma fonte histórica riquíssima. Existe uma área de pesquisa da história também que é a história oral. A história oral, ela usa como documentos históricos os relatos das pessoas. São historiadores que entrevistam pessoas e utilizam essas entrevistas, né, o que é contado nessas entrevistas como fonte. Então, a memória acaba sendo uma fonte imaterial bastante rica. Né? A história oral, os relatos das pessoas são considerados fontes imateriais. Então, e é uma fonte bastante riquíssima e que nos últimos anos tem sido cada vez mais usada e cada vez mais valorizada pelos historiadores que trabalham, obviamente, com história recente. Né? Não dá para você fazer uma pesquisa de história oral sobre a Idade Média, porque não tem ninguém da Idade Média vivo até hoje para fazer um relato oral. Então, é mais sobre a história recente, né? É sobre a história de determinados períodos em que tem pessoas que vivenciaram esses períodos, que têm uma memória sobre esse período e que tem algo a contar sobre esse período. Então, o nosso corpo também é um documento histórico e a nossa memória é um documento histórico. No caso do nosso corpo, a gente pode considerar um documento imaterial, aliás, um documento material,
a nossa memória, a gente pode considerar um documento imaterial, e quando nós usamos o nosso corpo para cantar uma música, para dançar, para encenar uma peça de teatro, a gente está utilizando o nosso corpo para executar também fontes imateriais. Então, o nosso corpo, ele si é material, mas ele também é capaz de reproduzir e de executar fontes imateriais. Então, o nosso corpo também tem uma historicidade. Existe uma área da história que se chama História do Corpo. Pesquisem sobre ela, é muito legal, a história do corpo. Esse vídeo, pessoal, o último conceito que eu acho ele muito importante é o conceito de agente histórico. Agente, escrito tudo junto, é aquele que age. Então, agente histórico é quem age na história. Em outras palavras, o agente histórico é quem participa da história e quem constrói a história. Se a história é o estudo das ações humanas ao longo do tempo, e nós somos seres humanos, portanto, nós somos agentes históricos. Todo ser humano é potencialmente um agente histórico. Tem uma polêmica entre os historiadores se todo ser humano é agente histórico ou se só alguns são. Antigamente era muito comum os historiadores acharem que só as pessoas muito importantes, tipo governantes, líderes religiosos, grandes artistas, grandes cientistas, que eram agentes históricos, que o povo comum não era agente histórico coisa nenhuma, que não interferia na história. Hoje em dia, a maioria dos historiadores concorda que mesmo pessoas muito simples interferem na história, principalmente a partir do momento em que surge a democracia, porque aí o povo participa das decisões. Mas mesmo em contextos em que não tem democracia, dá para qualquer pessoa ser agente histórico. Hoje, assim, tem historiadores que acham que a maioria das pessoas são agentes históricos, mas que existe a possibilidade de alguém não ser. Eu acho que todo mundo é agente histórico, mas isso é uma polêmica entre os historiadores. Mas assim, o que todo mundo concorda que todos os historiadores concordam, é que todo ser humano tem potencial para ser agente histórico. Se você vai ser agente histórico ou não, depende do que você vai fazer. Mas todos têm potencial para agir na história e contribuir para os rumos da história. Então, na medida em que uma pessoa age na história, participa das decisões, e participa das decisões assim, ativamente, ou defendendo uma posição, ou às vezes se omitindo. Às vezes a omissão também é uma forma de participação na história. Então, sempre que você age na história, você está contribuindo de uma forma ou de outra para o resultado. E às vezes deixar de agir também é uma forma de contribuir para o resultado. Então, a gente pode partir do pressuposto que todos nós podemos ser agentes históricos. O que nós vamos fazer com esse potencial de ser agente histórico é com cada um de nós. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa definição, porque assim, quando a gente fala de agentes históricos, a gente não está falando só dos mais famosos. Acaba que nas aulas de história a gente vai falar dos caras famosos, tipo um Dom Pedro I, tipo um Napoleão, tipo um Júlio César, tipo um Juscelino Kubitschek, enfim, a gente vai falar de pessoas que tiveram destaque na história da humanidade. Mas essas pessoas que tiveram destaque, elas não fizeram sozinhas. Por exemplo, o Hitler, ele mandou exterminar 6 milhões de judeus, mas ele não matou um por um dos 6 milhões. Ele deu ordens para que outras pessoas fizessem. Então essas outras pessoas também são agentes históricos que ajudaram a executar essa decisão. A gente personifica no Hitler o nazismo, mas o nazismo só existiu porque teve um monte de gente que apoiou. Quando a gente fala da independência do Brasil, a gente fala de Dom Pedro I gritando independência ou morte, mas teve milhares de brasileiros que tiveram que pegar em armas e lutar contra soldados portugueses. Se você achava que a independência do Brasil foi pacífica, espera as aulas sobre a independência do Brasil para você ver que não foram pacíficas. Não vai ser esse ano as aulas sobre isso, mas vocês vão ver. Não foram nada pacíficas. Enfim, Dom Pedro I gritou lá independência ou morte, mas se não tivesse milhares de pessoas comuns pegando em armas, lutando contra os portugueses, o Brasil não teria se tornado independente. Então, quando a gente fala de agente histórico, e hoje em dia os historiadores têm isso muito claro, a gente não está falando só das pessoas que estão em posições de comando tomando as decisões. A gente está falando também das pessoas comuns que estão brigando no dia a dia para que essas decisões sejam cumpridas ou que estão lutando contra essas decisões. Da mesma forma, né, que eu falei, por exemplo, do Hitler e do nazismo, que a gente fala assim, porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos venceram a guerra. Estados Unidos, vírgula. Milhares de soldados que foram para lá. Cada um deles teve sua participação. Então, quando a gente fala de como a história é feita, de como a história é construída, a história não é construída só pelas pessoas
famosas, importantes ou em posições de destaque, mas ela é construída também no dia a dia pelo cidadão comum. É por isso que nos últimos anos surgiu, quando eu digo nos últimos anos, assim, as últimas décadas, né, 40, 50, 60 anos, tem um movimento dos historiadores chamado microhistória. O que é microhistória? São historiadores que resolvem estudar a história de pessoas comuns, assim, pessoas que não são famosas e que não são relevantes, mas o historiador resolve estudar um determinado acontecimento que envolve uma pessoa que aparentemente era insignificante, mas que ao analisar a vida dessa pessoa a gente consegue compreender um pouco do pensamento, do cotidiano daquela época, um pouco de como funcionava aquela sociedade. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de estudar os caras famosos, tipo o Pedro Álvares Cabral. Legal conhecer o que ele fez, é importante conhecer o que ele fez. Mas às vezes a gente pode parar e olhar para a senhorinha que mora naquela vila, naquela ruazinha, e que as ações dela vão ter uma contribuição e uma relevância muito grande para o que acontece naquela comunidade e que vão representar algo maior que está acontecendo naquele contexto histórico. Então, às vezes, conhecer um determinado... Então, nas nossas aulas pode ser que de vez em quando a gente faça isso, às vezes a gente está estudando vai estudar um Napoleão para entender um determinado contexto do século XIX, mas aí a gente vai estudar, quando estiver falando, sei lá, de ditadura militar, a gente vai escolher um cara que foi vítima da ditadura militar para entender como é que a ditadura militar funcionava. A gente vai falar de um cara específico. Assim, é esse cara aqui que foi preso por isso e tal, para a gente entender o contexto maior. Entendeu? Então, quando a gente fala de agente histórico, a gente está falando de qualquer pessoa que teve alguma contribuição. Claro, algumas pessoas vão ter uma contribuição muito grande, tipo, foi presidente dos Estados Unidos. Esse cara tem uma relevância imensa no século XX. É uma contribuição pequenininha, sabe? Tipo a minha avó, que vocês nunca ouviram falar dela. Foi muito importante para mim, mas não vou dizer que minha avó foi relevante para a história do Brasil. Mas às vezes conhecer a história de alguém como a minha avó pode ser interessante para compreender como funcionava a sociedade na época em que ela viveu. Então os agentes históricos basicamente são qualquer pessoa. E todas vão contribuir de alguma forma, umas mais, outras menos, para os rumos em que a história vive. Mas o resumo disso, pessoal, a moral da história, é que você é um agente histórico, você tem potencial para mudar a história, a sua e da comunidade em que você vive. Essa informação, sabendo que você tem esse poder, essa possibilidade, é problema seu. Mas eu recomendo que você faça alguma coisa, que você não pegue esse poder e esconda. Pegue esse poder e use e tente fazer alguma coisa boa com isso. Ok? Ainda nessa parte de história, tem a divisão geral da história, os períodos históricos, etc. Nos materiais, o PowerPoint é esse aqui ainda. Nos conceitos básicos de história vai estar lá a divisão geral da história, pré-história, história, enfim. Mas isso aqui eu vou falar no próximo vídeo, junto com alguns conceitos relacionados a tempo. Então, os próximos 2 vídeos, que para a ADM são 2 aulas, para a informática é uma aula só, que cada aula da informática tem 2 vídeos. Falar sobre tempo e sobre calendário. Então os próximos vídeos são um vídeo sobre tempo e um vídeo sobre calendário. Que é meio que uma continuação desses conceitos básicos de história, mas já é um outro tema. E aí, quando a gente falar do tempo, a gente vai falar da divisão geral da história, o que a gente chama de cronologia, que é a divisão em épocas, tá? Mas aí o PowerPoint ficou meio quebrado, mas enfim, qualquer dúvida, vocês já sabem os caminhos para me procurar. É só me procurar, tá bom? Então agora a gente encerra essa parte dos conceitos básicos de história. Façam os exercícios, qualquer dúvida me procurem. E a gente vai conversando aí, se a gente, em algum momento síncrono de aula, ou em algum atendimento que vocês queiram marcar, ok? Até mais!